Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino. Quando eu tinha cerca de 6 anos, a minha família se mudou de cidade por conta de trabalho dos meus pais. Sendo assim, a maioria das memórias da minha infância já foram formadas em um bairro chamado Cascatinho. Nessa época, minha mãe me matriculou em uma pequena escola chamada Autonomia, que havia ali na rua principal do bairro. O colégio Autonomia tinha poucos alunos, eu tô falando mais ou menos de 8 a 12 alunos por sala, tá? Era uma pequena escola de bairro como qualquer outra que você conheceu por aí na sua infância. O que eu sei é que por lá eu não conhecia mais ninguém com o mesmo nome que o meu, ninguém escrevia redações sobre a despoluição dos rios como eu, ou nutrisse a mesma paixão pelos livros infanto-juvenis do Pedro Bandeira. Eu era, ou pelo menos na minha cabeça eu era, um peixe grande e um lago pequeno. Mais tarde eu me mudei para uma escola maior, uma escola metodista aqui da cidade, e por lá já eram 3 grandes turmas por ano, e na minha eu fui surpreendido logo no primeiro dia com 3 outros alunos chamados também Fernando. O João, meu amigo lá, já tinha lido todos os livros dos caras, a série do Pedro Bandeira, que eu ainda não tinha feito isso, eu não tinha tido a oportunidade de ler todos os livros, e as minhas notas já não eram as melhores da classe. Já no ensino médio, eu passei por um processo seletivo bem disputado para uma escola federal, e ao entrar nessa instituição me deparei com alunos que liam, escreviam e estudavam muito mais do que eu. O meu talento para escrever redações sobre a despoluição já não era suficiente para acompanhar a média da sala, as minhas notas já estavam na metade de baixo da sala, e foi aí que eu peguei a minha primeira recuperação da minha vida. Eu havia me tornado um pequeno peixe dentro de um grande lago. A verdade é que aí eu já detinha autoconfiança suficiente para saber que eu de fato tinha algumas habilidades melhores do que outras e tinha muito espaço ainda para melhorar, né? Mas eu sempre me perguntei, e se a minha história tivesse sido ao contrário? E se eu tivesse começado a minha jornada acadêmica sendo um peixe pequeno em um lago grande? Será que isso afetaria o meu desempenho para melhor ou para pior? E foi isso que eu fui conversar com a Camila Mazzetto. O que a teoria sugere, né, após assim, vários estudos, é que a gente, como seres humanos, né, nós temos essa tendência, de fato, a nos comparar por uma tentativa de buscar alguma fonte para a nossa autoavaliação que seja um pouquinho mais precisa, né? Portanto, alguma coisa externa em relação à qual a gente possa buscar uma fonte de comparação que possa ser mais objetiva. Meu nome é Camila Mazzetto, eu sou formada em psicologia pela USP, doutora em psicologia do desenvolvimento pela USP e pela Universidade Paris 5. Sou neuropsicóloga clínica e psicóloga de crianças. Então a gente acaba avaliando as nossas opiniões e as nossas habilidades, por exemplo, a de outras pessoas, né, a de outros indivíduos, na tentativa de definir o nosso próprio eu, né? Mas de uma maneira que a gente vai buscar fora uma referência, uma referência externa, porque ela parece ser eventualmente mais precisa, né, do que um critério que a gente vai criar, enfim, em relação somente a nós mesmos. E é como você falou, Fernando, um aspecto muito estudado, então, nessa teoria da comparação social é, inclusive, essa noção de autoconcepção acadêmica, né? Então, toda essa ideia em relação às habilidades acadêmicas, intelectuais que os estudantes têm, parece ser muito influenciada pelas comparações sociais. Então, como que esse efeito do peixe grande e o lago pequeno entra nessa história? Então, esse efeito do peixe grande, lago pequeno, é um modelo teórico muitíssimo estudado na psicologia educacional, que sugere o seguinte: ele sugere uma correlação negativa entre aquilo que a gente chama de autoconcepção acadêmica de um estudante e a performance média do grupo onde ele está. Então, por exemplo, do grupo classe. Então, em outras palavras, né?
quanto menor essa performance média do grupo, né, ou seja, o lago pequeno, maior vai ser o autoconceito do indivíduo, né, do estudante, num determinado domínio acadêmico, né? Então, essa é a ideia do peixe grande. Então, aquele estudante ele vai ter uma autoconcepção, ele vai se ver como um bom aluno, digamos, de matemática, se ele se comparar com um grupo e sentir que a performance média daquele grupo, daquela classe, por exemplo, onde ele está, é uma performance menor, né, daquela que ele consegue atingir. E o inverso também ocorre, né? Quanto maior a performance média do grupo, menor seria o autoconceito que o estudante se atribui. Né? Então, é um efeito bem importante, é um efeito robusto, as pesquisas encontram esse efeito muito frequentemente, né, quando estudado, em muitas culturas e em diversas idades, né, com estudantes ao longo do percurso educativo em diversos momentos. Eu tinha uma professora, a saudosa professora Graça de Matemática no ensino médio, que ela tinha uma curiosa metodologia para entregar as notas de provas, né? Ela anunciava em voz alta a nota de cada aluno e entregava de maneira decrescente. E isso fazia com que todo mundo soubesse a nota dos outros, dos amigos próximos e de toda a sala. E aí que fica a minha pergunta. Eu tinha a impressão que as notas dos meus amigos mais próximos me afetavam mais sobre a minha percepção se eu tinha ido bem ou não. No efeito do peixe grande e do lago pequeno, a gente consegue saber na percepção do aluno sobre o seu desempenho acadêmico, o que que afeta mais ele? As notas dos amigos mais próximos, né, dos alunos mais próximos, ou da média da classe como um todo? Então, essa é uma questão que foi também muito estudada, né, em relação a esse efeito aí do peixe grande, do lago pequeno, com resultados um pouco contraditórios. Então, existem teorias diferentes, né? Algumas que então vão dizer, olha, é, a tendência que nós temos é nos comparar de fato aquilo que está mais próximo de nós. Né? Então, eu tenderia a pensar como você, né? Quando você tem um amigo, a gente pode tender a se comparar com aquela pessoa mais próxima, né? Porque é a primeira fonte de comparação, aquela fonte de comparação mais imediata que nós temos. No entanto, as pesquisas acabam mostrando que é mais forte esse efeito em relação ao grupo de fato, ao grupo classe, do que a um colega que você tenha uma proximidade, né? Um amigo na turma. Mas é uma questão um pouco contraditória. Alguns estudos encontram que é mais, a gente tem mais essa tendência a se comparar com os colegas mais próximos. Outros estudos acabam indicando que é mais forte essa tendência de comparação com a média do grupo, né? Mas uma explicação, né, para esses resultados aí mais difíceis de interpretar é que, na verdade, a gente acaba escolhendo colegas ou amigos que têm um pouco os mesmos interesses ou habilidades, né? Então a gente acaba ficando, vamos dizer, mais próximos em termos de performance, né? De amigos que a gente divide interesses comuns e está sempre ali junto. E o contraste acaba sendo maior de fato quando a gente vai comparar com o grupo, né, com a média do grupo. Então, talvez o efeito mesmo daquela correlação negativa, né, entre a minha autoconcepção e a média, né, do grupo ou a performance de alguém, né, que eu estou comparando a minha nota com a dele, ela realmente, nas pesquisas, ela parece mais forte em relação ao grupo e não aos amigos. Mas é alguma coisa a ser mais estudada, de fato. Porque, digamos assim, você entra uma universidade muito renomada, né? Então, você poderia ter um autoconceito elevado de você mesmo como estudante por pertencer a um grupo cuja performance é considerada altíssima, né? Então, digamos, sei lá, um aluno de Harvard, ele pode ter essa assimilação ao grupo, né? E se sentir, bom, se eu tô aqui, é porque o meu autoconceito é alto, eu sou um aluno altamente capaz, com altas habilidades, né? No entanto, também existe, esses efeitos eles acontecem em conjunto. Então, essa assimilação ao grupo,
né, de dizer, puxa, eu estou aqui é porque eu também tenho altas habilidades, ele acontece, mas o contraste também está ali, né? Então, se você pensar, por exemplo, uma pessoa que, um aluno que talvez ali no colegial, ele estava num grupo classe com a média mais baixa da dele, ele era um aluno mais com uma habilidade mais alta em matemática, ou que seja em português ou em ciências, e aí quando ele entra na faculdade, ele encontra outros alunos com altas habilidades também, né? Porque foram selecionados para estar ali, e o grupo, a média do grupo, ela muda. Então, por mais que você, né, diga, puxa, eu entrei aqui nessa universidade, eu tenho uma alta assimilação com esse grupo, eu sou muito capaz, você pode encontrar ali um grupo mais forte também e começar a se questionar, né? Será que eu tenho mesmo todo esse dom em ciências ou em matemática? Porque todo mundo aqui também tem, né? E aí é que o contraste, que representa muito esse efeito do peixe grande e do lago pequeno, ele começa a acontecer de uma maneira a prejudicar um pouco, né, essa autoconcepção acadêmica, e aí a pessoa acaba ficando mais insegura, né, em relação a essas habilidades aí. O que foi encontrado é o seguinte: alguns fatores de personalidade eles podem ser moderadores, né, influenciar o quanto esse efeito vai ser forte. Por exemplo, então, se a gente for pensar a questão da ansiedade, né? Então, tem alunos que podem ter uma ansiedade específica em relação à matemática maior, né? Então, a influência desse fator ansiedade, de fato, interfere o quanto eh, essa pessoa ela vai se comparar ao grupo e ter uma autoconcepção acadêmica prejudicada por conta dessa ansiedade, né? Mas isso é um fator de personalidade. Outros fatores, por exemplo, que foram indicados como moderadores, que têm uma influência, é a própria motivação do aluno. Então, alunos, estudantes que são muito motivados para o trabalho acadêmico, eles acabam experimentando um efeito do peixe grande e lago pequeno mais intenso, né? Porque eles colocam mais valor, inclusive, naquela performance acadêmica. Né? Então, eles devem estar ali sempre se comparando, medindo as habilidades, medindo as conquistas. Então, o efeito dessa comparação social se torna mais importante. Além disso, assim, indivíduos que têm objetivos acadêmicos mais altos, né, querem conseguir notas mais altas, querem, enfim, chegar num ponto mais alto do trajeto acadêmico, eles acabam experimentando um efeito maior do peixe grande e lago pequeno, também porque eles têm essas expectativas de atingir altas performances, né? Então essa comparação ela se torna mais forte. E alguns aspectos emocionais e sociais que podem influenciar também esse efeito é quando, por exemplo, o aluno ele se sente integrado na escola onde ele está, né? Mas ele não se sente integrado no grupo de colegas. Então ele acaba tendo, vamos dizer assim, uma dificuldade de inserção social e o efeito acaba se tornando maior, esse efeito de comparação. Mas será que esse efeito tem influência na vida futura acadêmica e profissional do aluno? Existem sim indícios de que isso acontece, porque, por exemplo, né, se você for pensar como a gente falava, então um aluno que tem um autoconceito baixo em ciências, por exemplo, né, ele sente que ele não é mais habilidoso ou mais inteligente, né, nesse sentido, ele pode perder a motivação em relação a essa disciplina específica ou em relação até à vida acadêmica como um todo, né? Se esse efeito estiver distribuído de uma maneira mais ampla. E isso influencia as escolhas que ele vai fazer no futuro, tanto em termos de carreira, né? Então, olha, se eu não tenho uma concepção de que, bom, eu vou me destacar no campo das ciências ou eu vou me destacar no campo da matemática para fazer um curso de engenharia, por exemplo, eu tendo a excluir, talvez, né, essas carreiras
daquelas carreiras que eu poderia optar por estudar e por me desenvolver nelas. E além disso, assim, parece que existe de fato um efeito de você poder antecipar, saber com antecedência como vai ser a performance futura de um aluno, dependendo do quanto ele tem influência desse efeito do peixe grande e lago pequeno, porque eles acabam se desmotivando. Né? Então, tem um efeito muito grande em relação à motivação, que pode influenciar notas, a trajetória acadêmica como um todo e as escolhas futuras dos alunos. E sabe o que é interessante, Fernando? Alguns estudos até apontam que esse efeito do peixe grande e lago pequeno, ele é mais importante nessa influência futura da vida acadêmica dos alunos, mais até do que o nível socioeconômico desse estudante, né? Ou as próprias notas. Então, se você for pensar o aluno que até tem boas notas, mas que tem uma autoconcepção prejudicada, né? Por conta dessa comparação social, esse grau de comparação, né? Essa autoconcepção acadêmica, ela é mais importante para determinar o futuro dele escolar do que exatamente as notas ou do que o nível socioeconômico ou qualquer outro fator que foi estudado nesse sentido. Todo mundo tem uma história que teve mais facilidade desde a primeira vez que viu, por exemplo, uma fórmula matemática, ou pelo contrário, teve alguma dificuldade inicial com matemática ou com outra matéria e a partir de então ele travou, né? Esse seria o princípio da motivação. Qual que seria a relação do princípio da motivação com o efeito do peixe grande e o lago pequeno? Esse é um ponto super importante para psicologia educacional, né? Porque a gente está justamente sempre buscando motivar os alunos de alguma maneira, né? A estudar, enfim, a ampliar o conhecimento. E eu acho que a relação é a seguinte: esse autoconceito, né? O autoconcepção acadêmica, ela acaba sendo um fator muito importante que influencia a motivação do estudante. Claro, né? Porque a gente tende a dedicar mais tempo, a ter mais prazer ou dar maior valor para coisas que a gente sente que nós somos competentes em fazer, né? Então, quando a gente sente que aquelas tarefas são tarefas que eu consigo dominar e elas me trazem uma certa satisfação, mesmo que seja um desafio no início, se eu me sentir competente o suficiente para enfrentar aquele desafio, né? E sentir que eu consigo chegar lá de alguma maneira, que eu tenho a habilidade necessária para conquistar aquele conhecimento, então a motivação ela aumenta. Então, se você pensar o contrário, também ocorre, né? Então, se esse aluno, por mais que ele seja capaz, ele acaba se comparando com um grupo e se sentindo esse peixe pequeno, né? Sentindo que, bom, eu não sou tão bom assim, ou que eu consigo fazer, todo mundo faz, ou, né, tanto faz eu estudar porque a minha nota sempre vai ser aí próxima da média do grupo, eu nunca estou me destacando. Essa motivação ela pode ir caindo, né? Por que eu vou me dedicar? Eu não consigo avançar, eu não consigo me destacar. Então, tem esse tipo de influência no aspecto motivacional. Realmente seria mais fácil, digamos, né? Você ser o peixe grande, né? Você sentir que você está ali tendo um destaque. Mas também existem, eu acho que assim, muitas maneiras da gente poder ajudar quando você está num lago grande, né? A se sentir um pouquinho maior, né? A esse peixe pequeno poder, na verdade, enfim, aproveitar esse contexto, né, de um grupo forte também. Então, isso é uma questão muito importante, acho que tem decorrências práticas a serem refletidas, né? É claro que a teoria aponta, sim, para o autoconceito acadêmico, é melhor você ser o peixe grande, né? Então, você ter, na média, um grupo com uma performance mais fraca, digamos, né? Mas eu diria que isso aí vale a pena uma discussão, de fato, porque né, o que a pesquisa aponta nessa direção é isso, mas a gente precisa se questionar, né? Onde que esse estudante, então, vai, enfim, poder desenvolver o potencial acadêmico dele maior.
Porque afinal de contas, não existem tantos lagos pequenos assim no mundo, né? Em algum momento você vai ter que ir para um lago maior. E tudo depende, né? É o que a gente fala nessa questão da comparação, tudo depende dos pontos de referência. Então, depende da sua habilidade, do seu interesse, motivação, depende daquele do grupo, né? E tem outra questão, né, Fernando? É o que a gente falava, esse efeito, ele pode ser muito específico em relação a, vamos dizer, a determinados campos do conhecimento, né? Então, eu posso ser um peixe pequeno talvez em matemática, né, eu possa me sentir ali não tão habilidoso, né, não tenho uma performance tão impressionante ali nessa disciplina, mas eu posso ser muito, né, um peixe grande ali na mesma turma, mas no campo das ciências, por exemplo, né, vou estudar biologia, eu vou querer conhecer ali química, sei lá. Então, essa que é a questão também, né? O quanto que as disciplinas também elas criam campos próprios, né? Onde eu posso estar ali me sentindo numa mesma turma, né? No mesmo grupo classe, eu posso ser um peixe pequeno num determinado campo e me sentir um peixe grande para o outro. E aí, como é que eu vou navegar um pouquinho, né? Essa autoconcepção de diferentes disciplinas e de uma maneira global também. A gente precisa preparar os alunos de alguma maneira, né, de que eles podem mudar de grupos, né, e mesmo como a gente falou, né, talvez saindo que é um momento importante aí, né, às vezes saindo do colegial e passando para uma universidade, por exemplo, né, se for a escolha desse estudante, o quanto que, né, até pelo processo de seleção, a gente vai estar num grupo mais forte. Então, o que que isso significa, né? Que não é que eu vou diminuir a minha capacidade ou a minha habilidade, mas eu vou estar num grupo onde outras pessoas também estão atingindo aquele mesmo potencial, né? Então não é questão de que a minha habilidade cai, né? A questão é de que o grupo se transforma num grupo mais forte. Então aí as comparações elas têm que ser bem trabalhadas para não criar essa desmotivação. Você ouviu o podcast Educa Aí, apresentado por Fernando Lino.